Olá, bem-vindo ao curso de Introdução ao Geoprocessamento com QGIS ou TerraView. Eu sou Imar Lopes, instrutor desse curso na modalidade online. Bem, nós estamos então aqui na parte 4, aula 7, e nessa aula a gente vai ver, mais um pouco sobre técnicas de processamento de imagens de sensoriamento remoto. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre mosaico e fusão. Bom, as técnicas de mosaico nada mais é do que a colagem de imagens adjacentes, né, uma ao lado da outra ou abaixo, né, enfim, juntar imagens para cobrir uma área maior. Às vezes, né, pode dar azar de você, no teu município, né, você precisar de uma passagem do satélite aqui e a outra ao lado, para recobrir toda a área do terreno. E ainda pode dar o azar, né, dessas imagens ser de datas diferentes. E realmente é, porque o satélite, muitas vezes, né, esse de órbita polar, ele passa próximo à vertical aqui, e depois de alguns dias ele vai passar na órbita exatamente ao lado, com uma certa sobreposição ali para garantir que não fique buracos, né, lacunas, mas a data é diferente. Então, as condições de brilho também podem ser diferentes, e isso pode exigir aí um tratamento mais adequado. Agora, se der sorte da sua área estar na mesma passagem do satélite, né, na órbita consecutiva, isso é, uma está acima e outra abaixo, aí é só realmente colar uma na outra e as condições do brilho vão ser as mesmas, porque a data é a mesma, a diferença ali é de segundos, né? Então é mais interessante. Bom, é importante que cada imagem, né, a ser registrada cobra, cubra toda a área ali, né, evitando lacunas na imagem resultante. Bom, isso aqui é exatamente o caso que eu acabei de mencionar, né? Aqui eu tenho aqui em amarelo essa linha aqui, de um catálogo aqui do INPE, onde você tem as cenas do satélite Cibers 4, né? E aí você observa que para cobrir o retângulo em azul aqui, que é o limite do Distrito Federal, né? Tem o Lago Paranoá ali no meio, eu precisaria teoricamente de uma, duas, três, quatro. Então, as duas cenas, uma na sequência aqui da outra, tá? Eu vou conseguir, né, se a imagem tiver sem cobertura de nuvens, eu vou conseguir as duas cenas aí na mesma passagem. E aí as condições de brilho serão iguais. O problema é se eu tiver que pegar também uma terceira e quarta cena que fica na órbita adjacente, aonde as condições de brilho aqui já serão diferentes, porque não foram adquiridas no mesmo dia. Mas a gente vai ver que na prática ali, o exercício que nós vamos fazer vai precisar somente de duas, né? Isso porque, como existe uma certa sobreposição ali entre uma passagem e a outra, né? E essa sobreposição, inclusive, ela aumenta quanto mais para o Polo Norte ou para o Polo Sul, então não será necessário trabalhar 4 imagens para cobrir o Distrito Federal. Bom, as ferramentas de mosaico no TerraView você encontra lá em processamento matricial mosaico. Você tem uma interface inicial para selecionar quais são as camadas, né, do seu projeto que estão ali disponíveis para poder fazer a junção. E aí você passa para essa interface e aqui você tem 3 maneiras de fazer. Tá? Nós vamos usar a mais simples, que é o geomosaico. Ele supõe que as suas imagens já estão georreferenciadas entre si, elas já são arquivos GeoTIFF e você só vai colar uma ao lado da outra. E aí você só vai ter que definir a técnica de interpolação, né? Então, inclusive, se é uma imagem embaixo da outra, não precisa usar a técnica de interpolação nenhuma, porque não tem deslocamento. As imagens foram adquiridas na mesma passagem. Então, recomendo até deixar aqui o vizinho mais próximo mesmo. Já se for uma cena ao lado do outro, pode ser que ela sofreu algum ajuste, alguma correção lá pelo INPE, e aí na hora de juntar com a cena ao lado, você tem que, né, talvez definir um interpolador aqui para ficar mais suave esse ajuste. E também a técnica de mistura, porque se vai colar uma em cima da outra, você pode dizer que não tem mistura, vai simplesmente chapar uma imagem em cima da outra, e
ou dizer que tem ali na área de sobreposição entre elas, você quer definir uma mistura. E aí tem a opção também de configurar o valor dummy, o cache ali do teu computador, auto-equalizar. Então, se é uma passagem em cima da outra, não mexa, né? É preferível que você desmarque a auto-equalização, né? Porque, na verdade, o brilho entre elas já é o mesmo, né? Da mesma passagem. Ok? E aí você clica aqui em próximo e ele te dá o arquivo TIFF de saída. Tá? Outras opções que tem nessa interface permite, inclusive, ele coletar os pontos de controle automaticamente ou permitir que você manualmente insira pontos de controle para poder fazer o ajuste de uma imagem de referência com uma imagem de ajuste. Então, aí já começa a sofisticar aí essas técnicas de mosaico, né, com outras opções que estão aqui no TerraView. No caso do QGIS, essa interface de miscelânea mesclar faz exatamente o que a opção de geomosaico do TerraView faz. Isso é, ele supõe que as imagens já estejam georreferenciadas entre si, né? Então é GeoTIFF com GeoTIFF, e aí você vai dizer aqui quantas bandas são, e muito importante esse botão aqui, né? Para você dizer se você vai colocar no arquivo de saída as bandas separadamente. Então, se é uma ferramenta de mosaico que você está aplicando para preencher uma área maior, você não marca essa opção, que aí ele vai colocar uma ao lado da outra na mesma camada, na mesma banda dentro do arquivo. Já se você quer criar um arquivo multibandas, como a gente fez no exercício anterior, uma banda sobre a outra no mesmo arquivo, é importante não, você deve marcar essa opção aqui. E, além disso, tem a opção de dizer o tipo de saída, isso é importante também, né? Se você está entrando com arquivos 8 bits para fazer o mosaico, né, que diferença faz se você aumentar para um float? Então, se é 8 bits, você vem aqui e escolhe 8 bits, né, que é a opção byte que aparece aqui nessa opção do QGIS, tá bom? Aí você pode configurar o valor dummy também, pode fazer isso num arquivo temporário ou salvar realmente num novo arquivo TIFF. Então, nós temos o exercício 4.10 para ser aplicado sobre duas cenas, né, do satélite Sibers 4, e aí é a cena, a passagem 157, então você vê que é o mesmo número, né? Então, é uma cena em cima da outra, no quadrante, né, 117, 118, ok? Então, é essa cena de cima com a cena aqui de baixo. Então, as condições de brilho são as mesmas porque foram adquiridas no mesma passagem, no mesmo dia. E aí é só colar uma ao lado da outra aqui. Tá? E aqui também é importante informar o valor dummy, o valor nulo, que é aquele número que não tem sentido estatístico nenhum. Tá? No caso aqui é o valor zero, que é para ser utilizado para deixar transparente esse contorno em preto na imagem de saída. Faça isso aí num outro projeto, tá? Não é necessário executar o registro entre as duas cenas, porque, como eu disse, já estão na mesma passagem, tá? Não há deslocamento nenhum entre as cenas, né? E elas estão com o mesmo nível de correção, se não me engano, acho que é nível 2. Você vai fazer isso usando a técnica de compor do TerraView ou mesclar do QGIS. Tá? Lembrando que então, nesse exercício, você vai usar o mesclar duas vezes. Primeiro, para fazer um mosaico, né? E aí não vai marcar essa opção aqui, e depois você vai usar o mesclar novamente para colocar as três bandas no mesmo arquivo. Aí elas já estarão mosaicadas, então vai ter que usar a interface pela segunda vez para fazer a combinação das três bandas num arquivo só. E aí, com isso, você realiza o recorte usando o limite do Distrito Federal. A vantagem agora é que se já está as três bandas dentro de um único arquivo, você faz o recorte uma única vez. E também faz depois uma composição colorida 3R, 4G e 2B. Ok? Muito bem. A próxima técnica é a técnica de fusão de imagens. É uma técnica de PDI usada aí para integrar imagens de diferentes naturezas, né, de diferentes resoluções espaciais, né, de tamanho de pixel diferente. É o caso, por exemplo, de ter as bandas multiespectrais de 30 metros do Landsat, fazendo a fusão com a banda pancromática de 5 metros. Tá?
e aí você tem um produto colorido e de alta resolução. Posso fazer isso também entre sensores diferentes, né? É o exemplo aqui de eu trabalhar com imagens, por exemplo, da multiespectral de 20 metros do Cibers, né, satélite brasileiro, com a resolução pancromática de um outro satélite de 5 metros. Tá? Mas aqui é interessante até que você procure imagens de datas bem próximas, tá? Para que não tenha muita alteração antrópica, e aí isso começa a dar outras cores diferentes na imagem resultante aqui. Bom, podemos fazer isso também para diferentes aplicações, né? Usando, por exemplo, dados de modelo numérico de terreno, fazendo a fusão com dados de geofísica. Você tem produtos interessantes como esse daqui para realçar estruturas e corpos geológicos ali para fins de prospecção. Ou também para gerar diferentes produtos coloridos para realçar exatamente pequenos detalhes em função de alvos que estão ocultos ali em algumas das bandas que você tem. Então, usando técnicas de IHS, componentes principais, executar ali e ter um produto colorido bem interessante para realçar determinado corpo mineral, por exemplo. Então, esse aqui, o pessoal de geologia tem usado bastante. Bom, existem diversas técnicas na literatura, né? Então, a gente vai falar um pouquinho delas aqui. No caso da IHS, trabalha no domínio espectral, é muito usada, mas está limitada a 3 bandas, porque ele trabalha no domínio ali, né, de pegar o RGB, que é como o seu monitor de computador aí trabalha, usando o princípio aditivo de cores, né, o azul, verde, vermelho, só que para ir para o domínio espectral IHS, que é como o nosso olho humano tem a percepção das cores, né? No caso aqui, o H seria as cores, o S a saturação e o I a intensidade ou o brilho da imagem, né? Então, quando a gente vai descrever uma cor, a gente descreve com base nesse domínio aqui, né? Mas depois, para poder fazer a visualização, você tem que fazer a transformação inversa, sair do IHS e voltar para o RGB, tá certo? Tá? Mas é limitado a fazer isso a 3 bandas. O que também não é uma limitação tão alta, porque, né, muitas vezes o que a gente quer é o que está realmente numa composição de 3 bandas, né? E não num conjunto muito maior de bandas. Mas para isso a gente tem a componentes principais, que aí ela coloca as informações que são mais comuns nas primeiras bandas. Então, a primeira componente de uma PCA, né, vai ter a informação que é mais comum a todas as bandas. Então, se você colocou lá as 7 bandas lá do Landsat, né, você vai ter como resultado 7 bandas de saída. E aí você pode estar mexendo numa dessas componentes para poder fazer um realce ali, né, uma fusão com outro sensor, ou até simplesmente um processamento de cor, né, usando a PCA. A Graham Smith já também no domínio espectral. Tá? A banda pancromática simulada, é importante que ela esteja no intervalo ali espectral das bandas de baixa resolução. É só uma restrição quanto a isso, o intervalo de comprimento de onda, né? Já a Brouwen trabalha com cor normalizada, é um modelo algébrico, tá? Que usa o sistema de cores RGB, porém é mais utilizada ali para bandas do infravermelho. Já a CN espectral, também de normalização de cores, é uma extensão da Brouwen, só que sem restrição ao número de bandas. Enquanto a Brouwen trabalha somente com 3 bandas, aqui você poderia estar usando uma quarta, uma quinta, uma sexta banda. Tá? Bom, aqui exemplo de uma imagem aqui que eu peguei no livro, né? Do Iconos, com a banda pancromática de alta resolução, com a multiespectral, né, de banda 4, 3 e 2, colocando aqui no vermelho, verde e azul. E quando você realiza a fusão, né, você tem, então, a mesma imagem colorida, só que agora de alta resolução. Aqui é, no mesmo livro, uma outra área desse satélite.
Bom, uma das transformações que a gente vai utilizar aí é a transformação IHS, que é o mapeamento do espaço de cores RGB. Então, você tem que trabalhar com 3 bandas de entrada e vai para 3 bandas de saída, I, H e S. Tá? Então, no RGB, você tem as coordenadas utilizadas ali pelos monitores de vídeo. Já o IHS, como eu acabei de dizer, está mais voltada para o sistema visual humano, né? Quando você vai descrever uma cor, você diz qual é aquela cor, que é o H, que é o RUI, qual é a pureza daquela cor, se ela está mais próxima ali de uma cor pura ou está ou menos saturada, né? E a intensidade, que é o brilho daquela cor, tá? Então, o objetivo é realizar o processamento, né, sobre as componentes IHS e depois voltar para a RGB para poder fazer a visualização no teu monitor. Então, lembrando que o H, também conhecido como RUI, né, está relacionado ao comprimento de onda predominante da luz refletida. Então, é a cor do objeto. Então, se a gente fizer a transformação para IHS e visualizar a componente H, a gente vai ver uma coisa lá em níveis de cinza que representa todo o nosso espectro de cores. Então, por isso que não faz muito sentido você visualizar no monocromático lá a componente I, H e o S. São coisas, são produtos bem estranhos ali para quem não está acostumado a trabalhar com essas técnicas. Por isso que depois a gente faz a transformação inversa. Então, o S é a saturação, que é a cor que está diluída ao branco, né? Então dá a pureza da cor. Então, por exemplo, uma cor pura é o vermelho, já uma cor, né, menos pura, né, mais saturada, menos saturada seria um rosa, né? E o I, que é a intensidade, está envolvida com a energia total de todos os comprimentos de onda, é aquela sensação de brilho da luz incidente sobre o olho. Tá? Então, ela é independente do H e do S. Então, por isso que a gente vai ver que muitas vezes o pessoal prefere fazer a transformação IHS, depois, no lugar da componente I, ele tira a componente I, coloca a banda de alta resolução no lugar da banda I para poder fazer a transformação inversa, tá? Então, é uma coisa como essa daqui, né? Do IHS, eu devo fazer a transformação inversa. Então, desculpa, ele faz primeiro a direta para IHS e depois é necessário fazer a inversa, de IHS para RGB. E aí, né, então você entra com bandas, né, multiespectral, põe no filtro RGB, né, diz quem vai estar em cada uma dos filtros RGB do seu monitor, faz a transformação, mexe numa das componentes aqui e faz a transformação inversa para RGB, tá? E aí você pode depois fazer outros processamentos, como está aqui uma filtragem. Isso aqui eu peguei as etapas de transformação aqui proposta por de um livro aí, tá? Bom, só para ter então a ideia, né, do RGB visto aqui no monitor colorido, e depois da transformação IH e AS, quando você abre aí no monocromático do teu computador, então você vai ver que a componente I é aquela que mais se parece com as bandas originais, né? Já o H, né, que é a matiz, né, o RUI aqui, você tem uma coisa estranha como essa daqui. Então, essa imagem aqui da direita, aqui inferior, né, esses níveis de cinza representam, na verdade, todo o nosso espectro de cores. E aqui a pureza dada pela banda, né, da saturação. Tá? Então, nós temos algumas possibilidades de mexer no contraste da imagem, fazendo a transformação de RGB para IHS. Aí eu posso vir aqui na saturação e mexer aqui no offset dela, aumentar um pouco o valor da saturação ou diminuir, aí você faz a transformação inversa. Então, percebe que você tem a mesma composição colorida, só que agora um pouco mais saturada, né? Essas regiões, inclusive aqui de ocupação urbana, ficam mais saturadas na imagem de saída. Já uma outra transformação, em vez de aplicar simplesmente um ganho, eu fiz uma transformação gaussiana na saturação. E aí a transformação inversa, né, gerou esse produto colorido aqui, a imagem de saída, né? Bom, aqui, se eu quiser usar IHS, como eu disse, para mexer com
diferentes sensores, né? Então, eu entro aqui, por exemplo, o TM, que é o Thematic Mapper do Landsat, faço a transformação para IHS, e no lugar da I, que estava aqui em cima, eu entro com a banda pancromática do outro satélite e faço a transformação inversa para gerar o novo RGB de saída. Ok? Bom, um outro exemplo que eu peguei aqui do trabalho do Valdir, né, um colega aqui do INPE, ele trabalhou com dados de espectrometria, né, radiação gama, que mede a quantidade de um elemento radioativo no solo, né, dado ali a composição da rocha, né, e imagem de um radar aerotransportado, banda C, né, de microondas, né, com polarização HH, né, ortorretificada e tal, porque exatamente permite trabalhar ali com o recobrimento independente da cobertura vegetal. E aí o produto resultante é esse daqui, apresentado lá no trabalho deles. Então, né, com realce ali de elementos ali que indicam o corpo mineral, né, usando a fusão desses dois produtos. Bom, e aqui eu já trouxe, né, em função do lançamento, né, do Cibers 4A, né, no ano aí de 2001, né, 2021, o pessoal usando a nova câmera do Cibers 4A, com a resolução de 2 metros, né, a pancromática, fazendo a fusão com a RGB. Né? Então, peguei até aqui se não me engano, foi no Facebook, aqui, um rapaz que fez um produto aqui de fusão, mostrando as imagens resultantes aqui de alta resolução do município dele aí, né? Aqui uma outra pessoa também que eu peguei o produto dele, né, mostrando aí a fusão. Aqui eu peguei de um colega do INPE, o Laércio, onde ele produziu aqui uma fusão da minha cidade, aqui São José dos Campos, né? Então tá aqui, eu moro praticamente aqui nessa região, perto desses prédios, né? E o INPE está aqui, né, nessa localização aqui, próximo ao aeroporto aqui de São José dos Campos. Bom, as técnicas de fusão no TerraView, você vai encontrar, então, em processamento matricial fusão, você escolhe o tipo, né? Você vai dizer quais são as bandas de resolução maior, então você vai pegar as bandas, por exemplo, lá de 8 metros, do Cibers 4A, vai dizer aqui quem vai estar no R, no G e no B, e depois de resolução menor, e depois a pancromática de resolução maior. E diz aqui o interpolador e clica em próximo e fornece o arquivo de saída. No QGIS a gente tem a mesma ferramenta, né, que está disponível aqui em miscelâneas do raster PanSharp. Você diz aqui as componentes RGB já num arquivo mesclado, né, a pancromática de alta resolução, a técnica de reamostragem e se vai fazer isso num arquivo temporário ou definitivo lá num arquivo GeoTIFF. Então, nós temos o exercício 4.11, que é exatamente pegar as bandas aqui do Cibers 4A. Então, lembrando que ele tem a banda aqui, banda 1, 2, 3 e 4, que são as bandas de 8 metros, né, azul, verde, vermelho e infravermelho, com a pancromática, que é a banda 0, né, de 2 metros de resolução. Então, perceba, inclusive, o tamanho dos arquivos aqui, olha, né, a diferença do tamanho dos arquivos em relação à pancromática. Né? Lembrando que essas imagens elas foram quantificadas em 10 bits, isso é 1024 níveis de cinza. Então, ele vai do 0 ao 1024. Aí o 0 a gente deve usar lá para o valor dummy. Mas tem um detalhe, no teu computador não existe arquivo de 10 bits, normalmente é 8, 16, 32, 64, não tem arquivo de 10. O arquivo, na verdade, ele é de 16 bits, mas internamente ele é utilizado somente o intervalo de 10 bits. Ok? E nós vamos fazer, então, o exercício 4.11 para fazer o mosaico aqui nessa regiãozinha, no centro aqui do município de Niquelândia. Tá? Então, se a gente fosse fazer isso no município todo, ou na cena toda do Cibers 4A, né, nesse sensor WPM, você precisaria ter também uma máquina boa aí,
né, porque é um pouquinho demorado ao executar uma cena toda para fazer a fusão. Ok? Então, o exemplo aqui dá um pedaço aqui de Niquelândia para a banda 0, que é a de 2 metros, e as bandas 3, 2, 1 de 8 metros. Então, está aqui a composição colorida, RGB, né, e a pancromática. O produto final é esse daqui, a imagem também colorida, só que agora de alta resolução. Ok? Então, se gostou, dê um joinha lá no nosso YouTube, né? E muito obrigado pela presença. Até uma próxima videoaula.